O Evangelho, que é a mensagem principal, a mensagem central da Bíblia, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, como diz Paulo aos Romanos. Ele diz: porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Mas quando nós lemos que o Evangelho é o poder para salvar, temos logo a ideia de que o Evangelho é o poder para salvar apenas pessoas que são más, pessoas ruins, pessoas que estão perdidas moralmente falando. E aí você que não é um perdido moralmente falando, pode dizer assim: então o Evangelho não é para mim, eu não estou perdido. A ideia de que somente as pessoas ruins, as pessoas más moralmente, como prostitutas, homicidas, ladrões, pessoas violentas, incrédulas, desonestas, rebeldes, são essas pessoas que precisam do Evangelho, são essas pessoas que precisam de Jesus, porque você e eu, que somos pessoas boas, nós não precisamos do Evangelho. Afinal de contas, aqui só tem gente boa. A Bíblia diz que não há nenhum justo, mas que há muitas pessoas boas no mundo. E basta você olhar ao redor para você perceber que há muitas pessoas boas. Aqui não há no nosso meio, eu espero, nenhum ladrão, prostituta, desonesto, rebelde. Então algumas pessoas podem dizer assim: logo, esse negócio de religião e esse negócio de Evangelho não é para mim. Pessoas boas não precisam de Jesus, não precisam do Evangelho, porque são boas o suficiente para merecer o céu e as bênçãos de Deus. E Deus, se vai nos receber no céu, Ele deve receber no céu a cada um de nós, porque afinal de contas nós merecemos o céu. Mas eu te pergunto, de que será essa verdade? Alguns dizem assim: essa ideia de religião é para pessoas fracas, pessoas doentes emocionalmente, pessoas moralmente más, que precisam ser corrigidas, pessoas que precisam se tornar boas, porque pessoas boas não precisam disso. Eu já ouvi muitas vezes pessoas dizerem isso. Ou então, esse negócio de religião e de Jesus é algo para pessoas inferiores intelectualmente, pessoas rejeitadas socialmente, pessoas que buscam na religião uma espécie de escape ou de amparo para o sentimento de abandono social, de abandono emocional, como dizem os psicanalistas. Aí a pergunta que eu faço a você: será que isso é verdade? Será que Jesus e o Evangelho é apenas para pessoas más? Será que você e eu, que nos consideramos boas pessoas, será que o Evangelho não é para nós? E isso é muito importante, porque nós cristãos, nós evangélicos, nós muitas vezes pensamos que o Evangelho não é para nós. O Evangelho é para o perdido, é para o que está na sarjeta, é para o que está nas cadeias, é para o que está matando, para o que está roubando. Não, o Evangelho não é para nós. Mas será que pessoas boas, religiosas, realmente não precisam do Evangelho? Não precisam de Jesus para ser salvas? A história que nós vamos ler nessa noite, que é a história de Cornélio, mostra uma outra verdade totalmente diferente. Mostra claramente porque pessoas boas precisam de Jesus. E hoje nós vamos conhecer a história de um homem bom, de um homem religioso, mas que paradoxalmente ainda estava perdido.
um homem bom, um homem religioso e que ainda estava perdido. Por isso, esse é o nosso assunto nessa noite. Por que pessoas boas precisam ser crentes em Cristo Jesus? Por que pessoas boas, religiosas, íntegras, corretas moralmente, ainda assim precisam de Jesus? Vamos ler essa história no livro de Atos, capítulo 10, versos 1 a 9, 24 a 27, 34 a 36 e 44. Acompanhe a leitura comigo desse texto. Diz assim a palavra de Deus: morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve ele uma visão da qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou rapidamente para o anjo e perguntou: que é, Senhor? Que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram até Deus e Ele as guarda na memória. Agora envia alguns homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou os seus servos de sua casa e um soldado devoto do seu grupo de auxiliares, e lhes enviou e contou o que havia acontecido e os enviou a Jope. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio os esperava, haviam reunido seus parentes e amigos íntimos, e quando Pedro chegou na casa, Cornélio veio ao seu encontro, prostrou-se diante dele, adorando. Mas Pedro levantou e disse: fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Os dois conversaram e depois entraram na casa, onde muitos outros estavam reunidos. Então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações Ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. E esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel: a paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. E enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Louvado seja Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, nós aqui estamos reunidos na Tua presença. Muito obrigado pelo privilégio de podermos Te adorar, cultuar o Teu grande nome, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada irmão, de cada amigo que adentrou este lugar de culto, de celebração. E agora, Senhor, nós abrimos o Teu livro, o livro sagrado, para nele meditarmos e buscarmos instruções do Senhor para nutrir as nossas almas, edificar a nossa fé, fortalecer a nossa esperança no Senhor, Pai. Pedimos que a Tua palavra, como sempre tem feito, ela possa trazer vida, cura, libertação, restauração, salvação ao coração de cada um de nós. Pai de amor,
Eu oro para que o Teu Espírito Santo encha esse lugar com a atmosfera doce de Sua presença, e cada um de nós, imbuídos por esse sentimento, por essa presença santa e poderosa do Senhor, possamos sentir, ouvir e perceber claramente qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Eu oro, Deus, crendo que o Senhor não somente fará o que pedimos, mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos e pensamos, por causa do Teu grande amor em Cristo Jesus. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Por favor, sente-se. Vamos reler o drama de Cornélio. Cornélio era um centurião romano. O exército romano era organizado em várias estruturas, e Cornélio era o chefe de 100 soldados. Era mais ou menos como o primeiro sargento. Ele era um oficial romano, pertencia à estrutura militar do exército romano, e morava na cidade de Cesareia, onde havia uma corte romana, e ali Cornélio servia. Ele era o que se chama de um homem temente a Deus. Um homem temente a Deus, na estrutura do Novo Testamento, eram gentios, pessoas que não eram judeus, mas que tinham aderido à religião judaica, cansado do paganismo, cansado da religiosidade ancestral dos romanos. Cornélio, embora sendo romano, ele se tornou um homem temente a Deus, e ali ele servia, lá em Cesareia ele orava. Ele era um homem que exercia a sua espiritualidade, mas era um homem que não sabia nada sobre Jesus. A Bíblia descreve nesse texto as qualidades morais daquele homem. Era um homem extraordinário. Quando a gente olha para o texto, diz que ele era um homem devoto e temente a Deus, e não só ele, mas também toda a sua família. Ele dava esmolas generosas aos pobres e vivia uma vida de oração. Até que teve uma experiência epifânica. Deus enviou um anjo do céu para falar com ele. Veja as qualidades religiosas e morais de Cornélio. Embora perdido, Cornélio era um homem devoto e temente a Deus. Talvez você e alguns de nós aqui somos religiosos, acreditamos em Deus, tememos a Deus, nos devotamos a Deus. Cornélio ainda ultrapassava a mera religiosidade vertical. Era um homem que olhava para o lado, que amava a Deus, mas ele também amava as pessoas. Diz o texto que ele dava generosas esmolas aos pobres. Sendo um cidadão e um oficial romano, ele certamente era um homem rico, detentor de algum poder econômico, mas ele não era egoísta. A fé que tinha, o temor que tinha para com Deus, o transformara num homem generoso, num homem bondoso. E ele era um homem de oração. O texto diz que ele orava continuamente a Deus. Observe que eu estou traçando o perfil moral e o perfil religioso de um homem que, quando a gente olha, diz assim: pronto, esse homem está pronto para herdar o reino de Deus. Esse homem está pronto para ir para o céu. O que mais ele precisa? Do que mais ele necessita? E ainda mais do que você e eu nunca tive uma visão desse tipo. Eu nunca tive uma visão de um anjo nunca me apareceu. Cornélio ainda teve o privilégio de um anjo aparecer para ele. Quando a gente olha para esse perfil, a gente vai dizer: esse é o homem que Deus vai levar para o céu. Cornélio estava orando às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde significavam o horário de trabalho, mas Cornélio era um homem tão temente a Deus que ele estava orando nesse momento, quando ele teve uma visão de um anjo que lhe aparece e disse: Cornélio, ele diz: o que é, Senhor? Manda chamar um homem que está na cidade vizinha,
na cidade de Jope, chamado Simão, que é o apóstolo Pedro. E o anjo não disse para quê, só disse que ele deveria mandar chamar Pedro, porque Pedro tinha uma mensagem de Deus para ele. Cornélio rapidamente chamou o seu servo e os seus soldados tementes e os enviou até a cidade de Jope, onde estava Pedro. Mas antes dos mensageiros chegarem a Pedro, Pedro lá estava. Ele também estava orando a Deus. Ele estava orando a Deus quando de repente ele teve uma visão esquisita. Ele teve um êxtase e uma visão de que um grande lençol baixou sobre ele, e naquele lençol tinha todo tipo de aves, répteis imundos. Os judeus tinham as chamadas leis da purificação, eles não comiam qualquer coisa. E então aquele lençol baixou diante dele, e com aqueles animais impuros, e uma voz disse: Pedro, mata e come. E Pedro disse: não, Senhor, jamais sendo judeu comi coisa imunda e impura. E a voz disse para ele: não considere imundo e impuro aquilo que Deus consagrou, aquilo que Deus purificou. A visão, Pedro entendeu claramente que se tratava de que Deus estava dizendo para ele, para a igreja, que o povo de Deus não estava restrito a judeus. Judeus e gentios formariam um novo povo, que é a igreja, e que Deus não tem favoritismo por nação. Deus não tem nação favorita, Deus tem um povo favorito, e o seu povo se chama a igreja. De modo que quando os mensageiros chegaram, Pedro estava pronto para ir com eles até Cesareia. E quando lá chegou para dar a Cornélio a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, Cornélio, quando o viu chegar, se prostrou diante de Pedro e o adorou, exatamente como fazem os católicos. Mas imediatamente Pedro rejeitou tal veneração, pegou-o pelo braço e disse: levante-se, homem, porque eu também sou homem como você. Não mereço, não sou digno de adoração, mas diga-me, por que me mandaste chamar? E ali ele reuniu a sua família. Cornélio reuniu a família e Pedro pregou. Pedro anunciou o evangelho da salvação, e todos ali creram. Enquanto Pedro ainda pregava, irmãos, o Espírito Santo veio sobre aquelas mulheres, aquelas crianças, aqueles soldados, aqueles homens, numa verdadeira manifestação da graça de Deus, dizendo claramente que o Evangelho é uma mensagem universal, é uma mensagem para todas as pessoas, e não só para todas as pessoas, mas para todos os tipos de pessoas. Observe que Cornélio, apesar de ser um homem temente, um homem generoso, um homem religioso e que teve epifanias, manifestações divinas, ele ainda precisava de Jesus. Ele ainda precisava crer em Jesus. Se a mensagem do Evangelho fosse apenas para pessoas más, se pessoas boas não precisassem de Jesus, não teria sentido nenhum Deus enviar àquele homem um mensageiro do Evangelho. Visto que Cornélio, no perfil que nós traçamos aqui, talvez seja um homem muito melhor, um homem muito mais justo do que vocês e eu, mas ele ainda estava perdido. E por quê? Porque pessoas boas precisam ser crentes, já que elas são boas. Porque pessoas religiosas precisam do Evangelho, já que elas são boas. Por quê? E quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre as razões. São as mesmas razões porque você e eu, e cada um de nós, que nos consideramos bons ou pessoas boas, precisamos
de Jesus. Precisamos ser crentes em Jesus. A primeira razão é porque, como os demais, como todos os outros, pessoas boas ainda estão debaixo da condenação do pecado. Como todas as pessoas, como todo mundo, pessoas boas ainda estão debaixo da condenação do pecado. A Bíblia diz em Romanos 3:23, leia comigo: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Pecado não é algo de pessoas más, de bandidos, de ladrões. O pecado não é a mesma coisa que crimes. Um crime é pecado, mas nem todo pecado é crime, e só o é diante de Deus, não diante da sociedade. A sociedade costuma julgar e condenar os crimes, mas se julgasse e condenasse os pecados humanos, o Brasil inteiro e o mundo inteiro seria uma jaula, uma gaiola. Todos pecaram. Pecado não é simplesmente aquilo que fazemos, pensamos ou falamos. Nós só fazemos algo que não agrada a Deus, nós só pensamos algo que não agrada a Deus, nós só falamos algo que não agrada a Deus, porque o pecado está em nós, é a nossa natureza degenerada na queda. Ou como diz um teólogo, o pecado é o estado mau da alma humana. Você não precisa ensinar ninguém a pecar. A pequena Lia aí, linda Lia, né? Eu tenho certeza que a irmã não vai ensiná-la a mentir, não vai ensiná-la a fazer coisas erradas, mas ela vai fazer, porque o pecado está no ser humano, na alma humana, é uma doença de sua alma que foi transferida que é transferida daquele primeiro que caiu, que é Adão. É um estado mau da alma humana. Para ensinar a fazer o bem, é preciso escolas, cursos e faculdades, e ainda assim as pessoas não sabem fazer o bem. Já viram uma escola, ensina-se a fazer o que é errado? Ninguém precisa de ir para tal escola, todo mundo é doutor nisso, todo mundo já sabe decor e salteado, porque o pecado nos alcançou e caímos em Adão. E pessoas boas não estão imunes, elas também são pecadoras como todos os outros. Romanos 3,10, o apóstolo diz, como está escrito: não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Como disse, não há nenhum justo perante Deus, não há ninguém tão justo o suficiente para ser aceito perante Deus. Que, vamos ser honestos, a gente luta contra os nossos pecados, a gente deixa de mentir, mas ali a gente se envaidece. A gente luta contra o pecado da vaidade, e aí a gente luta, se esforça, vence o pecado da vaidade, mas ali na frente a gente mostra orgulho, soberba. A gente luta contra a soberba e busca a Deus para vencê-la, e a gente consegue suplantar por algum tempo, mas depois a gente cede a outras tentações. Não há nenhum justo, nem você, nem eu, nenhum. O homem mais santo desse mundo ainda é um pecador. O homem mais santo desse mundo ainda precisa de Cristo, porque é um pecador. Em segundo lugar, por que pessoas boas precisam de ser crentes em Cristo Jesus? Por que pessoas boas? Porque a bondade humana é insuficiente para garantir nossa aceitação perante Deus. A história humana é uma história construída pela culpa. As pessoas sempre se viram culpadas perante os seus pecados, os seus crimes, e a culpa levou as pessoas a construir uma verdadeira ideia religiosa de que o que elas fazem ofendem a Deus, e por isso elas
elas precisam aplacar a ira do seu Deus, e elas tentam aplacar fazendo coisas boas, elas tentam aplacar fazendo sacrifícios, elas tentam aplacar praticando uma performance religiosa para se submeter e para poder livrar-se desse sentimento horroroso de culpa. Não é exatamente isso que muitos fazem? Eu preciso ser bondoso para que Deus me aceite, eu preciso dar esmolas para que Deus me aceite, e quando eu partir, que eu mereça a salvação. Romanos 15:7 diz assim: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Todos. A nossa bondade, aquilo que nós fizermos de bom, a nossa melhor integridade, o padrão de justiça mais exigente, jamais estará à altura daquilo que Deus é. Nós pecamos porque não correspondemos ao padrão da santidade de Deus. O homem mais íntegro, o homem mais santo, o homem mais honesto, a pessoa mais correta perante os homens, ainda está na sombra em relação àquilo que Deus espera dela. Então, compreendo o que diz Isaías. O profeta Isaías diz uma coisa muito aguda, mas verdadeira. Ele compara as nossas melhores ações, os nossos maiores gestos de altruísmo, sabe a quê? A trapos de imundícia. Ele diz: todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Somos como folhas secas, e os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe, e bem para longe de Deus. Sabe, o gesto de mais profunda bondade de um ser humano perante a santidade e pureza de Deus é apenas um trapo sujo. E a expressão do profeta aí é uma expressão tosca, grosseira e até nojenta, porque trapo sujo se refere aos trapos que no Antigo Testamento as mulheres usavam no período da menstruação. As melhores ações dos seres humanos estão contaminadas. As nossas orações estão contaminadas de egoísmo. As nossas bondades estão contaminadas por nossa natureza pecaminosa. Às vezes nós nos orgulhamos de ser o que somos, e nos esquecemos que nenhuma bondade humana é suficiente para ser aceito por Deus. Em Gálatas 2,16 o apóstolo escreve categoricamente: sabendo contudo que o homem não é justificado, entenda-se aceito, pelas obras da lei, entenda-se aí pela a religiosidade humana, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Pois por obras da lei ninguém, repito, ninguém, nem você e nem eu, seremos aceitos. Deus não nos aceita porque nós somos batistas. Deus não te aceita porque você veio para a igreja hoje. Deus não te aceita porque você entregou o seu dízimo. Deus não te aceita porque você frequenta a igreja, porque você é membro, porque você está aqui há muito tempo. Deus não te aceita porque você faz esmolas. Deus não te aceita porque você é uma pessoa íntegra e honesta, e deve ser e deve fazer tudo isso. Mas essas coisas não o tornam merecedor da graça e da bondade de Deus. Nenhuma bondade humana, nenhuma religiosidade humana é suficiente para nos tornar aceitável aos olhos de Deus. Cornélio era um homem bom.
Ele era um homem generoso, dava esmolas aos pobres, era um homem religioso, orava e temia a Deus, mas ele ainda precisava ouvir do Evangelho, ele ainda precisava ouvir que a salvação não estava no que ele fazia, mas no que Deus já tinha feito por ele na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Em terceiro e último lugar, que a nossa conversa hoje vai ser bem curta e direta. Terceiro e último lugar, por que pessoas boas precisam ser crentes, precisam do Evangelho? Porque somente o sacrifício de Jesus é suficiente para salvar bons e maus. Somente o sacrifício de Jesus, somente o que ele fez na cruz do Calvário. É por isso que nós estampamos uma cruz no fundo, no altar. Ela não está aqui porque é um símbolo bonito, atraente, belo. Ela está aqui para nos lembrar, todas as vezes que adentramos aquela porta e passamos a cultuar a Deus, que os nossos pecados, que os nossos erros levaram o Salvador àquela cruz, e que só há esperança para mim, só há esperança para você, só há esperança para a humanidade naquilo que Jesus fez na cruz. E o que ele fez, pastor? Ele nos substituiu, ele pagou o nosso preço, ele assumiu a nossa culpa, ele sorveu a condenação que era para mim e para você. Isso foi feito por causa do amor de Deus por nós. Leia comigo: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí está o exemplo mais exímio, mais extraordinário do que Deus fez por nós. É a cruz que nos torna aceitáveis perante Deus. É o sacrifício de Jesus que faz com que Deus olhe para mim, reles pecador, sem jeito, e olha para Jesus, seu Filho, que levou toda a condenação e me aceita nele, por meio dele e através dele, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Deus prova o quanto nos amou. E por que ele amou pessoas sem jeito? Será porque ele viu em mim, ele viu em você algo atraente? Esses coitadinhos merecem ser salvos, por isso vou enviar seu Filho Jesus. Não é nada disso. Ele nos amou porque ele é amor. Ele nos amou porque Deus é essencialmente bondade, justiça. E por nos amar, ele enviou o seu Filho para cumprir e para levar tal castigo em nosso lugar. Perceba o quanto nós erramos quando nós tentamos merecer o favor de Deus, quando o favor já nos foi dado na cruz do Calvário. Em Tito, o apóstolo Paulo declara: porquanto, leia comigo, por favor, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para quem? A todas as pessoas, pessoas boas, moralmente falando, pessoas ruins, moralmente falando, para todos, porque todos estão perdidos espiritualmente, todos. Portanto, não se trata de dizer assim, a igreja e o evangelho é uma mensagem para pessoas más, para pessoas erradas, para pessoas que estão perdidas moralmente. Não, o evangelho é para você, é para mim, para cultos e incultos, para jovens e velhos, para crianças e senhores, para
todas as pessoas, porque todos pecaram e carecem e precisam do perdão e da misericórdia de Deus, porque a graça foi manifestada na cruz do Calvário para salvar a mim, você e a todos nós em Cristo Jesus, amém? E naquele dia final, quando o Cordeiro descer do céu, glorificado, nós vamos nos prostrar perante Ele, porque é por meio dEle que somos aceitos por Deus. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 5:1, justificados pois pela fé temos paz com Deus. E em Romanos 8:1 ele vai dizer, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, Deus nos aceita por meio de Cristo, Deus nos aceita em Cristo, e o que Ele quer de nós é o exercício da fé. Por favor, leia comigo bem devagar esse texto das Sagradas Escrituras. Leia como se você estivesse degustando um favo de mel para sua alma. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. A gente poderia pregar 1000 sermões só nesse verso. Ele está dizendo que nós somos salvos pela graça misericordiosa de Deus, e recebemos pela fé, quando nós exercemos confiança no sacrifício de Jesus. É uma dádiva divina, é um presente de Deus, não é uma recompensa. Ninguém vai estar no céu, você não vai encontrar ninguém lá no céu que vai dizer assim, eu estou aqui porque eu recebi como recompensa, eu fiz muitas coisas boas na terra e por isso estou aqui. Eu quero dizer para você que você e eu temos obrigação moral e espiritual de fazer coisas boas, de amar as pessoas, de cuidar dos pobres, de ser generoso com o ser humano. Nós temos a obrigação como cristãos de fazer tudo isso, mas isso não é o que nos acredita diante de Deus, é graça, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar e bater no peito e dizer, eu mereço estar aqui. O céu não é lugar para quem merece, o céu é lugar para aqueles que não se achavam merecedores e que buscaram nos méritos de Jesus a sua salvação. Como é que você se considera? Olha para mim agora, moça, rapaz, jovem, criança, adulto, como é que você se considera? Você diz assim, eu não preciso de igreja não, não preciso de evangelho não, não preciso de Jesus não, sou uma pessoa boa, não sou criminoso, não mato, não roubo, não preciso não. Como é que você se considera? Uma pessoa boa ou uma pessoa moralmente ruim? Não interessa, não importa como você se considera, você precisa de Jesus. Olhe para a pessoa que está do seu lado, não importa, diga para ela, não importa como você se considera, você precisa de Jesus.